Vamos lá então fazer a revisão de lupus, né? Então eu respondi aqui algumas questões, né? Encontrei aqui algumas ideias e fazer só um encaixe aqui nas ideias para poder sintetizar um pouco melhor dentro da minha mente, né? Para ficar numa caixinha e eu tentar conectar com outras coisas que eu já sei. Drogas antimaláricas apresentam atividade imunomoduladora e podem ser úteis em várias doenças inflamatórias autoimunes. Beleza. Ele pergunta para mim qual que é a correlação aqui doença, forma da doença em que as antimaláricas vão ser úteis, né? Sobretudo a hidroxicloroquina. E sobretudo a hidroxicloroquina, né? E eu tava aqui em dúvida entre esclerodermia, artrite reumatoide e lúpus, no sentido de que eu sei que há usos, né? Encaixa o uso de hidroxicloroquina na, na artrite reumatoide, né? E o comentário feito pelo, se não me engano, pelo Medicurso, né? Tipo, tendo uma vaga memória ali, de que essas drogas aqui são muito benéficas no paciente que tem afetação dermatológica no lúpus, né? Eu tô esperando de fato a afetação dermatológica no lúpus, né? E aí eu fui pesquisar aqui no chat GPT e encontrei essa informação de que, na verdade, não precisava ter ido pro chat, né? Se ter pensado um pouquinho, pesquisado o mecanismo de ação da hidroxicloroquina em outro ponto, mas as grandes ideias é de que essa medicação antimalárica desenvolvida para esse fim, tá muito alto o barulho aqui desse negócio. Desenvolvida para esse fim, ela vai atuar diminuindo a capacidade ou diminuindo a quimiotaxia, diminuindo a, a ativação das minhas células de defesa, né, de modo geral, né? Então, o grande tema do lúpus é que eu desenvolvo células de defesa que vão lá e atacam o meu próprio organismo, né, através de anticorpos, né, complexo antígeno-anticorpo, né, os fatores antinucleares, por exemplo, né? E aqui com essa droga a gente consegue, né, ter esses efeitos de proteção porque ela inibe a atividade do sistema imunológico, reduzindo a resposta inflamatória exagerada característica do lúpus, né? Então esse é o grande ponto. Aqui uma questão mais básica, né? Que traz uma ideia mais central do lúpus, perguntando que achado traz uma paciente com lúpus, né? Demonstra aqui a imagem de uma lesão na boca dela, uma mulher de 20 anos, né? Que encaixa epidemiologicamente aqui com o diagnóstico de lúpus. E aí pergunta para mim o que eu vou encontrar no hemograma dessa paciente, né? E hipocromia encaixaria para mim também. Plaquetose é a única plaquetose e monocitose, né? As OSs não encaixam para mim, né? Uma pessoa cronicamente inflamada, eu calculo sempre que as capacidades as taxas, né, os números de células que se regeneram constantemente no organismo que ela vai ter vão estar usualmente diminuídas, né? A não ser que a gente esteja utilizando determinada célula, determinado tipo celular, que a doença esteja utilizando esse determinado tipo celular, ou que a característica da doença seja exatamente essa, né? Aumentar um resultado do aumento do determinado tipo celular, né? Então, eu vim aqui com mais facilidade marcar a linfopenia. Na verdade, o que marca de fato o lúpus é a leucopenia, né? Mas eu não acho que tá de todo errado aqui pensar em hipocromia, né? Até porque no lúpus, né? Numa doença em que a gente tem. Ah lá. E aí eu já falo contra mim mesmo, né? Quer dizer que numa doença que a gente tem uma afetação crônica, geralmente a gente desenvolve anemia de doença crônica que é hipocrômica. E a paciente tem essa condição, né? As queixas dela, as queixas clínicas dela, é, são foram iniciadas há 2 meses, né? Então é um quadro que começou agora, praticamente, ela está debutando aí na doença e a gente não está esperando então aí depressão ou aquele aumento tão grandioso de interleucina 6 lá, aquele aumento tão grandioso de hepcidina, se não me engano, né, que é a hepcidina que bloqueia a saída das reservas de ferro para a periferia para a gente poder utilizar lá na medula óssea para produzir as células.
E aí o resultado é anemia crônica, né? Então, esse é o grande ponto, eu acho. É o ponto principal. E aí me facilitou um pouco aqui marcar linfopenia, né? Próxima questão, prevalência do lúpus, né? Muito mais comum nas mulheres, né? 9 pessoas para uma pessoa, né? A artrite é caracterizada por ser unilateral nessa patologia. Não, né? A artrite é livre, né? O lúpus é uma doença que é muito livre, né? Geralmente são poliartralgias, né? É, artropatia de Charcot aqui, o livro traz, as questões trazem para nós, na verdade, essas ideias de artropatia de Charcot afetando poliarticulações, né? Aqui, mais um caso, né? Mulher de 28 anos, tem a historinha do lúpus, traz um exame para mim, e aí eu vejo anemia, né? As minhas contagens de células estão todas caídas. A anemia, que ela já tem uma condição mais arrastada, né? Eu posso ver essa anemia, por exemplo, né? Que é o que tinha entrado na minha discussão ali no momento anterior. Trombocitopenia, linfopenia, aumento de escória nitrogenada. E aí, aumento de escória nitrogenada no paciente que eu tenho diagnóstico prévio de lúpus me incomoda, porque eu não posso deixar esse rim falhar, né? Então, acho que esses são os pontos, né? Esse é um ponto importante aqui. Não podemos deixar este rim falhar. Deixa eu ver como é que tá o volume disso daqui. Ele incomoda às vezes, mas outras vezes o tinito incomoda mais do que esse barulho. Tô sofrendo com esse tinnitus no meu ouvido. Então a gente tá muito incomodado, né? Com muito medo desse rim falhar. E aí olha um spot proteína creatinina igual a 5, né? Sorologia demonstra fator reumatoide positivo e FAM positivo. Título 1.320, bem alto. Ultrassonografia abdominal não revela alterações. E, sinceramente, eu não sei exatamente por que foi pedida essa ultrassonografia abdominal. Mas o diagnóstico mais provável e melhor conduta inicial, respectivamente, são lúpus e biópsia renal, né? Lúpus e biópsia renal. Astenia politriste não erosiva e lesões de pele em face e braços com fotossensibilidade, né? Por que a ultrassonografia? Não sei dizer. E aqui a gente não fala, né? Que não está sendo dito. Não está sendo dito, ultrassonografia não é envolvida aqui no diagnóstico de lúpus, nem nos critérios e tal, né? Então não encaixa aqui na lógica diagnóstica aqui do lúpus. Fazer biópsia renal, né? A resposta correta ali, fazer biópsia renal ou fazer aspirado de medula óssea, né? A gente sabe por que ela é celulopênica, né? Agora, eu quero ver que grau de afetação é esse que ela tá tendo no, nos rins para poder tomar a decisão de metilprednisolona, por exemplo, né? Segurar essa afetação renal. Aqui também mais tranquilo, né? O que a gente pediria aqui para confirmar a afetação da nefrite lúpica, né? E aí o Medcurso, por sorte, deixou bastante gravado na minha cabeça que esse anti-DNA dupla hélice aqui positivo é bastante específico, né? E na nefrite IT, na inflamação lúpica, a gente tem queda do consumo do complemento, né? Não simplesmente queda, né? Queda parece que só cai. Consumo dos fatores do complemento, né? Então a gente tem diminuição do complemento sérico anti-DNA de dupla hélice. Aí os próximos aqui, esse já é mais tranquilo, né? Mesmas ideias ali. Paciente de 18 anos, lúpus, edema de face, hematura e hipertensão, quadro grave. Níveis baixos de C3, hematura e tal. Eu tenho um perfil renal que está demonstrando essa nefrite. E aí o que eu faço, né? Prednisona ou pulsoterapia com metilprednisolona, né? Prednisona vai demorar para fazer efeito, né? Prednisona vai demorar para fazer efeito. Aguardar resultado de biópsia é irreal, né? É irreal. Aqui traz uma ideia mais atualizada, né? Aquela ideia de que esse paciente inflamado crônico do lúpus, por exemplo, ele está inflamando coronárias, né? Ele tá inflamando artérias de modo geral, vai sofrendo aterosclerose, no futuro vai desenvolver hipertensão, vai ter lesão cardíaca, né?
Então, por mais que a gente desenvolva várias maneiras de tratar as outras afetações do lúpus ali, artrite, enfim, a gente não consegue evitar a progressão da doença e não consegue evitar a progressão sistêmica da doença. E aqui é aquela questão, tem muito em dúvida aqui, né, entre as duas, né? Eu sei que o albendazol a gente utiliza para tratar as duas, né? Adolescente com diagnóstico de lúpus precisa fazer pulsoterapia com metilprednisolona, provavelmente porque a gente tem afetação renal. Beleza, né? Paciente grave, lúpus grave, precisa fazer metilprednisolona. A gente não pode fazer metilprednisolona, por exemplo, num adolescente, sobretudo no Brasil, sem pensar que ele pode estar afetado aí, tá infectado aí por algum parasita. Então o que a gente vai fazer? Trata o parasita. Simples, né? Trata o parasita. E aí, albendazol 400 mg por dia por 3 dias antes de instituir a terapia imunossupressora para prevenir complicações por ascaris, Necator americanos. A gente não tem, eu não me lembro, pelo menos, de ter lido muitos relatos de grandes complicações aqui. Eu pensei aqui em ascaris, porque eu pensei, bom, posso ter uma complicação de ascaris, uma pancreatite, por exemplo, posso ter um bolo de ascaris com obstrução e tal, né? Mas, e aí acabei por marcar ascaris lumbricoides, né? E. coli nem trata assim com albendazol, não é assim que trata E. coli, né? Strongyloides stercoralis, então era a questão correta, que essa aqui eu xinguei, né? Porque eu tava marcado com essa alternativa, enrolei um pouco e acabei marcando errada, né? E vamos só dar uma olhada aqui. O Brasil é uma região endêmica para strongyloides, né? E está indicada a realização de testes sorológicos para rastreamento de infecção para todos os pacientes assintomáticos antes do início de um curso de corticoide com dose equivalente a prednisona 20 mg por dia ou maior, com expectativa de uso de no mínimo 2 semanas, né? Então, basicamente falou, bom, qualquer paciente que for fazer tratamento com com corticoide, fazer um curso corticoide aí um pouquinho mais prolongado, a gente tem que pensar em strongyloide aí e tem que rastrear a infecção, né? E como é que testa para strongyloide, né? Faz ELISA, dá uma olhadinha nos eosinófilos, né? Mas faz ELISA, ainda posso ter strongyloidíase mesmo com os eosinófilos baixos. E quais são as complicações basicamente aqui? Só para dar uma olhada, né? Como é que vai ser a testagem então aqui? Com ELISA para strongyloides muito específicos, sensíveis em áreas endêmicas, apresentando um alto valor preditivo negativo, sendo muito úteis para descartar possibilidade de infecção. E o resultado do teste for negativo, não é necessário realizar profilaxia. Tá. Em pacientes imunocomprometidos, principalmente por neoplasia hematológica, infecção pelo HTLV ou em químio, a sensibilidade é diminuída, a sensibilidade do teste, né? Quando for necessário, então, o início imediato do corticoide, não sendo possível aguardar o resultado do exame ou os exames sorológicos não estiverem disponíveis, aí a gente faz o tratamento empírico ali com albendazol, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Correto, então. Bom, alternativa A, correta? Não, né? A alternativa é a correta. É realizado um antihelmíntico profilático para prevenir infecção, superinfecção ou complicações de estronguloidíase, sendo o estronguloide stercoralis mais associado a esses casos. Todos esses podem parasitar o sistema gastrointestinal, no entanto, que mais frequentemente acomete os pacientes e causa complicações por superinfecção, estados de imunossupressão e estronguloidíase, né? Eu achei que pudesse ser ascaris e acabei por marcar ascaris. E a última aqui que eu errei, né, e acaba essa revisão, anticorpos. Olha, eu desmarquei a questão correta, né? Aqui precisa revisar com certeza, né? Vou correr agora para essa apostila de lúpus. Os anticorpos antinucleares são comumente encontrados em uma variedade de doenças reumáticas, incluindo lúpus. Assinale a opção correta sobre o manejo diagnóstico das colagenoses, né? Trombocitopenia, derrame pleural, úlceras orais e FAM com titulação 1/160 sugere diagnóstico de lúpus. Eu só pensei aqui que esse corte estava errado e por isso decidi não marcar
essa alternativa, né? Não porque eu acho que ela esteja incorreta em si, mas porque eu pensei que o corte para. Eu pensei que essa menção ao corte da titulação não tivesse correta, né? Inclusive eu ainda acho que não está correto, né? Eu acho que acho que é maior ou igual a 1 para 80, mas é aquele negócio, né? Banco de titulação maior do que 1 para 160. Maior que 1 para 160 é maior do que maior ou igual a 1 para 80, a 1 para 80, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, cena rápida, né? A gente vem pro lupus aqui e anda pro diagnóstico de lupus para entender aqui o que a gente está pensando em diagnóstico de lupus, né? Critérios do SLIC 2012 e aí novos critérios 2019, né? Primeiro passo nesse novo critério é confirmar a positividade do FAM. Desse modo, subentende-se que tal critério considera que o famoso lupus FAM negativo é uma entidade, apesar de escrita na literatura, excessivamente rara, sem impacto relevante na prática. Né? Então, o que a gente deve pensar é isso mesmo, né? FAM negativo não é lupus. FAM negativo, vamos pensar em outra coisa. Né? E o que está considerando positivo esse lupus aqui? Ó, critério de entrada, né? Novos critérios de classificação do lúpus segundo o EULAR e American College of Rheumatology aí. FAM positivo com título maior ou igual a 1 para 80 na pesquisa de células EP2 ou teste equivalente, né? E por isso eu pensei, aí depois a gente vai para os critérios aí, considerando as outras afetações, né? O constitucional, hematológico, neuropsiquiátrico, cutâneo, serosa, musculoesquelético, renal e as categorias imunológicas aqui para baixo, né? O complemento, antifosfolipídio e específico para lúpus, né? Então eu achei que a questão trazendo essa titulação aqui, ela estava me mostrando uma titulação errada, sugerindo que não era para marcar. E aqui FAM positivo com eritema heliótropo é fortemente sugestivo de lúpus. Então vamos dar um heliótropo? Não, vamos no comentário. No comentário. Eu marquei essa, né? Anti-RO e anti-LA podem estar presentes no lúpus, né? Perfeito. Heliótropo, coloração roxa azulada nas pálpebras com ou sem edema, um achado patognomônico de dermatomiosite, né? Eu confundi essa palavra, na verdade, me sumiu o significado dela. Passa o número do cara pra ti. Beleza. Me sumiu o significado dela e sumiu o significado dela e e aí eu acabei pensando que fosse algo. Vamos dar uma olhada só nesse tipo de lesão em heliótropo aqui, que é para dar uma fixada. Vamos trazer ela aqui, né? Para ficar mais na mente, mais clara. Né? Então, né? Esse tipo de lesão aqui, né? Tá sendo comentada ali, né? Uma coloração aqui, roxo azulada nas pálpebras com ou sem edema. Patognomônico de dermatomiosite. Patognomônico de dermatomiosite. Então, beleza, né? Então fica aí, finaliza aqui essa discussão de lúpus. Vamos ver a última discussão e acabar com as revisões de hoje.